Olá, feriado de carnaval, exportações para a China ajudam a dar ritmo às vendas de carne bovina. O preço da arroba segue em alta no estado de São Paulo, mas e nas outras regiões pecuárias? Confira agora, Mercado Pecuário DBO. A gente abre essa edição falando sobre as exportações. A Secretaria de Comércio Exterior divulgou essa semana que o preço médio da tonelada exportada recuou 0,4% nos 10 primeiros dias de fevereiro. Porém, com a retomada das compras pela China, já há relatos de negócios sendo fechados por $500 a mais pela tonelada. É que a participação dos chineses nas vendas de carne bovina só deve refletir nos próximos balanços, em torno de 30 dias. E na busca pelo boi jovem, padrão China, o ágio por esse animal chega até R$20. A arroba do boi gordo em São Paulo como referência segue estável a R$280. Isso em São Paulo, viu? Porque se a gente viajar alguns quilômetros e, por exemplo, atravessar para o Mato Grosso do Sul, ali em Três Lagoas, a arroba lá é negociada a R$250. O que explica essa diferença? A gente conversa hoje com o zootecnista Caio Junqueira, ele é analista da Cross Investimentos. Caio, é diferencial de base, né? O que explica esses preços em São Paulo e como é que eles estão aí nos outros estados, nas outras regiões pecuárias? É um prazer estar falando aí com vocês, na DBO Rural. Então, essa diferença de R$30, que é a diferença diferença de base entre os estados, é muito normal. Nessa época do ano, na época da safra, na época do boi de verão, de capim, é muito normal São Paulo se distanciar mais dos demais estados, justamente porque São Paulo ele tem um ciclo invertido a cada ano que passa, mais ainda, né? Porque a gente vai intensificando essa programação de confinamento dentro do estado de São Paulo, então você passa a ter um ciclo completamente invertido dos estados que ofertam esse animal de verão, que é o boi de pasto. Então, São Paulo, de agora até maio, ela tem uma tendência, São Paulo tem uma tendência de diminuir os confinamentos, diminuir essa oferta de boi confinado, porque o boi confinado no barro, de alto custo, então não faz muito sentido o confinamento agora no primeiro trimestre do ano, então a tendência é São Paulo diminuir essa oferta de boi confinado, e São Paulo hoje tem muito pouco boi terminado a pasto. Então, São Paulo, a gente costuma dizer que até maio a gente passa pela entre-safra do boi paulista, e nos demais estados a gente passa pela oferta do boi de verão, que é a principal oferta de boi do Brasil, que aí você pega MS com uma alta oferta de boi de pasto, você pega descarte de fêmea, você pega Goiás também, um estado que oferta muito boi de pasto, você pega boi sendo ofertado da Rondônia, você pega boi sendo ofertado do Pará. Então, esses estados, me desculpa se eu esqueci algum aí, mas a maioria faz boi de capim, então a gente passa pela safra de boi de capim agora, e é entre safra de boi de coxo, e depois segundo semestre inverte, segundo semestre a gente tem uma tendência desse diferencial de base se estreitar. Então, isso explica essa diferença de preço do estado de São Paulo para os outros estados. Volto a afirmar, é uma diferença normal, não tem nada de mais, não tem nada de anormal acontecendo com São Paulo de 300 e MS de 270, não nessa época. Com a abertura de novas plantas, com a possibilidade, com essa notícia que foi vinculada de novas plantas serão habilitadas para outros estados, a tendência é que a média brasileira, se a gente for fazer um compilado de uma média brasileira de preço, a tendência é que essa média brasileira suba aí, talvez R$20 na média, aonde o estado de São Paulo, que não vai ter benefício de novas habilitações, não suba tanto, por exemplo, igual um estado na Rondônia, que provavelmente entra duas plantas muito grandes dentro do estado da Rondônia. Então, a gente pode ter um estado da Rondônia que hoje oferta um boi de 320, 330, subindo 30, R$40, e São Paulo subindo apenas 10. Então, a gente vai ter um estreitamento de diferencial de base muito em cima agora nesse primeiro trimestre, muito em cima dos estados que vão ser beneficiados com essas novas plantas com habilitações chinas. Se é que isso vai acontecer e se é que isso acontece também no primeiro trimestre. Tudo indica que sim. A gente recebe aqui algumas perguntas, Caio. Eu queria que você desse a sua opinião.
Carlos Bovolato. Carlos quer saber quando a arroba vai subir em Rondônia. Então, Carlos, agora a Rondônia passa pela oferta de boi de capim. Então, assim, se o Carlos é pecuarista e é pecuarista há muito tempo, ele está ciente que a oferta de boi de capim sempre encontra a barreira da oferta. Então, por mais que a gente tenha alguns períodos de menor oferta, esse boi está sempre esse boi está sempre ganhando peso, esse boi uma hora vai vir no mercado. Então, a tendência da gente ter mais oferta, de ter mais carcaça pronta, ela ainda permanece dentro de 2023. Agora, quando que isso vai subir, está muito ligado a essas novas habilitações. Eu citei Rondônia, que a gente sabe que vinculam aí duas plantas muito grandes a serem habilitadas, se é que vai ser habilitada, mas tudo indica que pode ser habilitada essas duas plantas, muito grande. Se essas plantas forem habilitadas, nós vamos ter Rondônia subir no preço, ou subir na compra, ou subir na procura desse animal jovem, até 36 meses, de boa terminação, que é esse animal padrão China, vai ser uma procura gigantesca. Essas plantas, quando passam a ser habilitadas China, ela passa a ter um diferencial muito grande para a planta, por exemplo, que trabalha com o mercado interno, que ela consegue ser uma planta muito mais rentável. Então, na teoria, o dono dessas plantas, né, a empresa dona dessas plantas, na teoria, vai tentar fazer essa planta abater abater o mais carregado possível em termos de animais. Então, ela vai atrás de animal. Então, quando isso acontecer, se é que vai acontecer, nossa expectativa é que aconteça finalzinho de fevereiro ou começo de março, se as habilitações acontecerem, nós vamos ter Rondônia com um dos principais estados a ganhar preço. Então, nós vamos ter um aceleramento de preço em Rondônia, que vai ser bem nítido aí para todo mundo. Então, tem que esperar isso acontecer. Caio, independentemente de novas plantas frigoríficas para a China, essa notícia que vai e não vai, qual que é a sua estimativa para o preço do boi daqui para frente? É a pergunta, inclusive, do Humberto Martins, qual a expectativa para o boi gordo? Olha, Humberto, eu acho que a gente ainda vai passar um 2023 com mais oferta de carcaça. Essa carcaça, teoricamente, tem que vir em algum momento. Então, se a gente tem mais bezerro, você tem mais boi magro, mas se tem mais boi magro, você acaba tendo mais boi gordo. Então, essa carcaça ela vai ser sempre um diferencial, sempre um fiel da balança. O palpite que eu, Caio, tenho para 2023 é que a gente deva ter um ano com mais oferta de boi na safra de capim, que seria de agora até maio, e depois, aí, segundo semestre, talvez, é uma coisa que a gente ainda tem que ir montando, talvez a gente tenha uma menor oferta aí de gado terminado para o segundo semestre, muito em cima do histórico que aconteceu de prejuízo nesses últimos 2 anos, muito em cima de uma falta de apetite do pecuarista, de modo geral, em apostar, em ter uma arroba mais cara sendo produzida, e isso acontece no segundo semestre para frente. Então, eu acho que a gente vai ter um ano muito parecido com os anos antigos aí da pecuária, onde você tem uma oferta, onde você tem realmente uma sazonalidade mais oferta na safra, quando começa a seca, dessa carcaça vir no mercado, meio aí no começo da seca, até maio e junho, então você tem uma pressão provavelmente nesses meses de baixa, e depois para frente, segundo semestre, eu acredito, ainda é muito cedo para falar, nós estamos em fevereiro, ainda é muito cedo para falar, mas eu acredito que a turma vai ficar um pouco mais afugentada em termos de querer terminar esse animal em confinamento. Então, provavelmente, nós vamos ter um ano 2023 com menos animais sendo ofertados, de confinamento, que esse animal caro, TIP ou de semi-confinamento, também numa leve diminuição. Então, o segundo semestre, talvez, aí, um pouco melhor, aí, um pouco mais comum em termos de história aí, do que a gente do que a gente já conhece da pecuária, que é um segundo semestre de menos oferta, um segundo semestre mais pontuado realmente, com cara de entre-safra, né? Que foi o inverso que nós vimos aí ao longo de 2023, né? A gente viu 2023 com safra, com boi lá em cima, e entre-safra com boi lá embaixo, né? Então, provavelmente, a gente vai ver esse ano de 2023, eu estou acreditando num ano mais parecido com os anos antigos, né? Murilo Queiroz, qual o melhor tipo de gado para comprar no momento? É muito difícil falar qual que é a melhor mercadoria para se comprar agora, em termos de gado,
sem conhecer a atividade de cada pecuarista, qual é o estado que ele está inserido, qual é o tipo de terminação que ele faz. Então, é um palpite bem difícil de dar, mas eu acho que pegar a mercadoria assim na conta de padeiro, a melhor que existe para comprar é esse boi magro aí de 350, 360, 340 quilos, que você compra ele no peso com 50% e praticamente no preço da rua do boi gordo, ou até mesmo em alguns casos com deságio do boi gordo. Você vê o bezerro hoje, você vai comprar um bezerro, hoje vai pagar R$ 12 o quilo. E aí, se você for pôr isso na conta, estamos falando de uma arroba para cima de 300, R$ 330, onde um boi em São Paulo custa no máximo 300. Então, eu iria para essa mercadoria aí. Caio, te agradeço imensamente a participação. Obrigado, eu que agradeço a DBO Rural aí, e você, Juliana, a gente está sempre disposto aqui para falar com vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. A gente que agradece. Até mais, obrigada. Tem dúvidas? Mande para nós nos endereços que aparecem aqui, WhatsApp e também no Instagram, portal_DBO. Siga a gente nas redes sociais. Na DBO você encontra diferentes fontes, diferentes analistas, para ajudar você a formar a sua estratégia de mercado. E a melhor negociação, claro. Muito obrigada pela sua companhia, a gente se encontra na próxima semana.